Bom dia para quem está assistindo a gente, para quem já está aqui, já dei bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medição de nível. Lá no começo do ano, eu perguntei para vocês se vocês queriam revisar cada variável ou se já podia entrar direto na parte prática da variável, né? Vocês pediram uma revisão principalmente focada aí nos instrumentos possíveis, né? Não nas peculiaridades de cada variável, e sim nos tipos de instrumento, por que a gente seleciona um, por que a gente seleciona outro. E depois que a gente fizer essa revisão, a gente vai entrar num tipo de medidor de nível, que é um tipo bem comum. Na verdade, a gente já viu ele para pressão, e agora a gente vai ver ele para nível, tá bom? Os objetivos de hoje. Eu vou fazer toda a teoria, né, toda a explanação hoje. Na aula que vem, vocês vão ficar com a aula para fazer os exercícios que eu propus. E aí, na aula seguinte, a 23, a gente vai entrar realmente numa parte mais prática de olhar para a cara do instrumento, saber como liga, quais são os detalhes, tá bom? Hoje, então, vou apresentar os métodos diretos, indiretos e descontínuos. Revisar o que é pressão diferencial. Na verdade, isso aí está mais fresco na memória de vocês, eu só dar um alô, né? E usar esse conceito de pressão diferencial para aplicar um transmissor dele em tanques abertos, tanques fechados e supressão de zero e obter o nível. Mesmo que a gente esteja medindo de fato pressão, a gente consegue inferir o nível, tá bom? Conceito importante. O que é nível, né? É a altura de um conteúdo dentro de um reservatório. Professora, nível eu sempre penso em líquido. Posso ter um nível de sólidos? Pode. Imagina que você está lá num silo, onde a gente armazena grãos, por exemplo. Ali você vai ter um nível do silo e ele vai ser um nível de sólidos, são grãos. Bom, é uma aplicação pouco pensada por nós, né? Que a gente sempre pensa lá no açúcar, álcool e tal. A gente pensa bastante em líquidos, mas para quem está trabalhando com minério, quem está trabalhando com grãos, quem está trabalhando com outros substratos, né, é bem importante a gente lembrar que a gente mede nível de sólido, sim, tá bom? Como que a gente pode medir o nível? De forma direta, então eu vou lá, olho a altura, né, vejo a altura de alguma forma, com um instrumento, com o olho humano, e né, infiro o nível. Posso medir de forma indireta usando algumas propriedades físicas que se correlacionam com a altura, ou seja, com o nível. E posso medir isso de forma descontínua. Imagina que eu preciso saber se o tanque está cheio, se está pela metade ou se está vazio. Então, eu meço em 3 pontos desse tanque, né? E falo, tá cheio, tá na metade ou tá vazio, tá bom? É o jeito mais simples. Colocar uma régua, né? A gente coloca uma régua, um gabarito. Às vezes a gente usa aí um indicador, né? A gente desce esse indicador até lá no nível do líquido, do sólido, para ficar bem claro, quando você está fazendo a leitura de longe, né? Fica bem claro aonde está aquele nível, né? Em relação à régua. Bom, problema, precisa de uma pessoa olhando. Ah, posso colocar uma câmera lá? Pode, mas não tem uma transmissão, a não sei que você coloca uma inteligência artificial, alguma coisa assim. Então, a transmissão do valor, tá bom? Garrafa de nível ou visor. Parece muito com a régua. Diferença. Aqui a gente não precisa colocar aquele indicador, né, local. O que acontece? Esse aqui é um tubo em U, tem um tubo aqui, né? E ele está ligado com o tanque. Então, se o tanque tiver essa altura, do outro lado também tem líquido a essa altura. Tá bom? É bem simples, bem usado para indicação. Flutuador ou boia. Aqui a gente já consegue ver, né, sem a necessidade do vaso comunicante. Às vezes tem um líquido lá corrosivo, alguma coisa que não é legal você colocar um vaso comunicante. Então você coloca uma boia, né, que fica na linha d'água, né, na parte de cima do seu. Aqui é para líquido mesmo.
na parte de cima do seu líquido, conectada a um contrapeso. Então, aqui, se ela estivesse bem aqui, estaria totalmente cheio o tanque. Se eu estivesse lá para cima, estaria totalmente vazio o tanque. Problemas, né? Mais difícil da gente ter uma transmissão desse sinal. Então, geralmente, essas partes diretas são usadas para indicação e não transmissão do sinal. Medição descontínua. A gente tem algumas formas de fazer essa medição descontínua. A gente pode usar um eletrodo. O que é esse eletrodo? Ele tem algumas pontas, né? Aqui nessa figura dá para ver um pouco melhor aqui também, tá? Ele tem algumas pontas que, hora que você tem um líquido que atinge essas pontas, uma dessas pontas, você fecha um circuito, tá? O líquido tem que ser condutivo, e aí você sabe, sabendo qual eletrodo fechou o circuito, você sabe a altura do tanque, né? O nível do tanque. Chave boia. Essa chave boia é como se fosse um termostato, se a gente lembrasse lá da parte de térmica, ou um pressostato, se a gente lembrasse da pressão. O que ela faz? Ela é uma chave que ela aciona quando um determinado nível é atingido. Eu coloquei a chave nessa altura. A hora que o líquido não está nessa altura, a chave não está acionada. Subiu, chegou na altura, a chave aciona e você tem um sinal elétrico, não fechou um contato ou abriu um contato, e você tem a indicação de que o nível está na altura daquela chave boia. Bom? Pode ser um contato normal aberto, pode ser um contato normal fechado, e é uma medição descontínua, mas que a gente consegue fazer a transmissão do sinal. Aqui também a gente consegue fazer a transmissão do sinal, tá bom? Também podemos usar um transmissor de nível capacitivo, tá bom? Só que aí a gente entra numa parte indireta. Aqui é uma medição contínua. Nesses dois últimos instrumentos, a gente tinha níveis pré-determinados. Agora a gente entra em um tipo de medição que tem transmissão, mas que a gente consegue medir continuamente ao longo do range do sensor, tá bom? Então, de uma forma bem simples, a gente coloca essa sonda aqui capacitiva dentro do nosso tanque. Ele pode ser usado em sólidos ou líquidos condutores, né? Pode ser condutor ou não, então é mais versátil. Você coloca isso daqui aqui dentro, com o preenchimento do líquido, o que acontece? A capacitância entre a sonda e a parede metálica do seu recipiente, ela altera, né? Então, com essa alteração da capacitância, o sensor consegue medir essa alteração e enviar um sinal que corresponde ao nível de preenchimento deste tanque. Bom, aqui para a gente, na parte prática, eu não entro no como isso funciona fisicamente. Até porque, sinceramente, pensando na formação técnica, a gente não vai desenvolver um sensor, a gente vai usar o sensor. Então, a gente precisa saber usar esse sensor. Claro que você precisa entender um pouquinho de como ele funciona, né? Porque você precisa posicionar ele, se ele der problema, você precisa ter algumas ideias. Mas entender como a gente, essa variação mínima de capacitância, vira um sinal elétrico e tudo mais, isso, na minha opinião, foge totalmente do escopo do nosso curso, tá bom? Ah, professora, eu gostei disso daí. Beleza, vamos lá no horário de atendimento, a gente conversa, mas esse não é o nosso foco, tá bom? Outro transmissor indireto, transmissor ultrassônico. Todo mundo já viu lá, né, com Arduino, a gente tinha um sensor ultrassônico. O que a gente gostaria de fazer se retornarmos o presencial? Construir justamente um transmissor de nível ultrassônico. Ele vai enviar um sinal, né, que a gente pode imaginar aqueles dois alto-falantes, né, aqueles dois cilindros que ficam lá no sensor do Arduino. Ele vai transmitir uma onda de ultrassom para cá, ela vai refletir na superfície do líquido ou do sólido e vai voltar, e por esse tempo em que o sinal fez esse caminho, você vai conseguir saber qual é a distância do sensor até a altura do líquido ou do sólido.
sabendo aonde o sensor está posicionado do tanque, você consegue descobrir qual é o nível do tanque, tá bom? Isso aqui é uma super prática que a gente faz, né, na sala de aula. Se a gente não conseguir fazer isso na sala de aula, a gente pode até tentar fazer no Tinkercad, lá mais para o final do ano, tá bom? Mudando um pouquinho, a gente tem também o nível radar, a gente muda aí a frequência, o comprimento de onda, a frequência da onda, mas o princípio é a mesma coisa, tá bom? A gente emite uma onda eletromagnética, né? A gente pega ela de volta, tá bom? Ela pode ser guiada, né? Ela pode ter uma sonda em que ela vai e volta, ou ela pode ser livre aqui. O que é o grande problema, tanto deste quanto deste? Se a gente tem um líquido ou um sólido que se acumula de forma irregular, o que acontece com essa reflexão aqui? Ela não volta legal, tá? Então você tem uma falsa leitura. Então, se for, por exemplo, um agitador, tem um líquido lá que está borbulhando, ou que ele está sendo agitado por um ventilador, alguma coisa lá embaixo, né? um agitador ali embaixo, você não consegue usar nem o radar, nem o ultrassônico, tá bom? Para resolver isso, a gente tem um cara muito chique, é o transmissor de nível radioativo, tá? Ele tem um emissor e tem um receptor, então toda essa parte aqui da sonda, ela é receptora, então ela recebe essas ondas, né? E a partir de quanto essa sonda está recebendo de radiação, você consegue inferir o nível do tanque, tá? Claro que isso aqui tem que ser bem montado, você não compra um transmissor desse, você mesmo instala, é bem chatinho. Então, quando você vai comprar um transmissor desse, você já compra o comissionamento, startup e instalação, tá? O que é comissionamento, startup e instalação, professor? Instalação é colocar ele lá no lugar, beleza? Geralmente o pessoal até já lança os cabos para você, mas pode ser que você já tenha lançado esses cabos. Comissionamento startup. A definição de comissionamento startup é uma coisa assim, tipo uma areia movediça, né? Mas o que você tem depois de comissionar e startup? Você tem seu instrumento funcionando a pleno vapor, tá? Ele está funcionando lá, vai rodar de boas. O que eu entendo como comissionamento? É você testar o seu instrumento em condições controladas, ainda não são as condições do processo. Então, imagina que você tem um processo que vai colocar líquido lá a cada tantos minutos, né? Então, toda a sua planta depende daquele sensor de nível, né, o transdutor de nível, funcionando joinha. Antes de você colocar a sua planta para rodar, você enche aquele tanque com alguma outra coisa, testa, vê se está bem instalado, vê se deu tudo certo. Tá? Isso, para mim, é o comissionamento. Startup é você realmente colocar ele para rodar a quente, que é rodar junto com o processo. Por que eu falo que a área é movediça? Porque trabalhando aí 6 anos na indústria, eu já ouvi vários nomes para as mesmas coisas. Tem gente que chama tudo de startup, tudo de comissionamento. Tem gente que coloca outros nomes, né? Então, enfim, como técnicos em automação, vocês têm que ter uma noção do que é instalação, que é colocar no lugar, que é fazer as ligações elétricas, fazer as ligações mecânicas e colocar para funcionar. Só que esse colocar para funcionar, posto em marcha, pode ser dividido em 2 etapas e é comumente recomendado que seja dividido, que é testar o equipamento sem a planta rodando, sem todo mundo depender daquele equipamento funcionar, e depois testar o equipamento com a planta rodando, tá bom? Por mais que você teste antes da planta rodar e funcione tudo bem, às vezes, na hora que a planta roda, a coisa é um pouquinho diferente, tá bom? Por que eu quis falar disso? Muitos de vocês vão fazer estágio e ficam um pouco perdidos nessa hora, tá? O que é mais chique desse nível radioativo? Ele pode funcionar em condições severas e turbulentas, tipo um líquido corrosivo, uma coisa bem tensa mesmo. Não há contato entre o instrumento e o líquido que está ali dentro. Geralmente é para líquidos, tá?
E pode usar em condições turbulentas, que é quando tem agitação, quando está borbulhando, alguma coisa desse tipo. Quando tem, por exemplo, forma um vapor corrosivo, coisas tensas. E o penúltimo, né, é o transmissor de nível por peso. Um dos TCCs de vocês está usando ultrassônico, né? Outro do TCC de vocês está usando por peso. O que é o transmissor por peso? A gente dá uma driblada aí, né? Usa uma célula de carga que infere a deformação da célula a partir da força aplicada nela, né? É um sensor de peso. Então, você configura, né? Você coloca lá a sua célula de carga na base do seu tanque, configura, ó, tá medindo tanto de pressão. Esse aqui é o zero, tá vazio o meu tanque. Enchi meu tanque, tá medindo outro tanto de pressão. Esse aqui é o meu tanque cheio, é o nível 100%. E ali o que tiver entre o 0 e o 100, você faz uma interpolação. Igual a gente faz do 4 a 20 mA, a gente interpola aqui também, tá bom? Legal é que não tem contato. Problema, essas células de carga, para terem essa precisão desse jeito, tem que ser bem instaladas, né? Tem que estar lá na base do tanque mesmo. E elas costumam ser caras, né? Para ter essa precisão, elas costumam ser caras. Agora o nosso. Ele pega a medida. Oi? Pega a medida das 4 células e faz uma média? Ou como é que é? Eu não entendi. Então, você vai ter ali a força e peso distribuída ali como uma pressão na parte de baixo do seu tanque. Sim, a ideia é fazer essa média, tá? Mas você tem que levar em consideração, depende muito do quão boa é a sua célula de carga, tá? Célula de carga é um trem nojento, difícil de trabalhar com. Não sei se vocês lembram, em 2019, 2019 teve um TCC que media o nível do gás de cozinha, né, a partir do uso dessas células de carga. O que acontecia? Cada hora a célula de carga, porque também era uma célula bem baratinha, cada hora a célula de carga dava um valor, variava muito. Então a gente precisou fazer tipo um filtro, né? Quando ela variava muito rápido, porque o gás não vai variar muito rápido, a gente precisou fazer um filtro e descartar algumas medições. Por isso que eu te respondi que normalmente a gente faz a média, mas nem sempre. Entendi. É meio chato. Quem estiver usando isso aí no TCC vai dar trabalho. Acho que quem está usando, na verdade, está usando mais para saber se tem alguma coisa em cima da onde vai colocar a célula de carga do que realmente saber o peso, né? Então, aí, de boa. Mas a célula de carga é chata. Entendi. Acho que na indústria eu vi isso aí num silo uma vez só. Porque silo é um lugar que, quando é grão, dependendo do grão, ele pode formar uma atmosfera explosiva. Então, o pessoal prefere não colocar nada lá dentro. Mas um tempo atrás pegou fogo um monte de silo da Cargill. Não sei se vocês vão lembrar. Meio Não. bem. Quando vocês estiverem trabalhando em silo, grão, fiquem espertos. E açúcar também, tá? Açúcar também forma uma atmosfera explosiva. A gente só pensa no álcool, mas o açúcar também, aquele pozinho branco é formador de atmosfera explosiva. E eu Eu acho que prometi uma eles. aula de atmosfera explosiva, né? Eu vou dar ainda, até o fim do ano. Entendi. Esses caras do Silo, acho que eles se lascaram, né, professor? Se lascaram, é isso mesmo. É muito perigoso, assim. Eu, quando trabalhava na indústria, não é um lugar que você fica com medo, não é que você vai lá e fica morrendo de medo, não é isso. É que a hora que você vai projetar, eu tinha mais medo enquanto eu estava como projetista do que quando eu estava lá na presença. Porque não é uma coisa, geralmente, não é uma coisa, apesar do nome ser explosiva, pega fogo, não, né, não faz boom. Nem sempre. Mas
quando você é o projetista, o cara que especifica, o cara que assina o papel de que aquilo foi colocado naquele lugar, você tem que ter muito cuidado, né? Então, minha principal recomendação sobre atmosfera explosiva, para quem está no curso técnico, geralmente vocês não vão assinar a escolha do instrumento, a instalação do instrumento, mas vocês vão dar manutenção. Então, às vezes, o chefe de vocês, alguém responsável, fala assim, não, ó, esse instrumento aí está com o EX, que é da atmosfera explosiva, mas não tem agora, tá em falta no mercado, coloca esse aí mesmo, tá? Não coloca, porque vai estar em algum lugar registrado que foi você que fez a manutenção, e se um dia tiver um problema, tem a vistoria pode encontrar que aquilo foi a origem do problema, e você está lascado. Então, muito cuidado. E a pressão é bem sutil, tá? Então, tomem muito cuidado. Só substituam coisas que têm o selo de atmosfera explosiva por coisas que têm o mesmo selo, né? O mesmo tipo de selo. Tem vários tipos. Isso é a mensagem que eu passo. E, claro, se você for uma pessoa que vai especificar instrumento, que vai, né? Então, você tem que tomar cuidado. Se é atmosfera explosiva, você tem que ter uma série de informações sobre aquele lugar para especificar. E essas informações não vêm por e-mail, não vêm por conversa. É um documento, tem uma RT, tem... Assim, é bem burocrático. Não assinem nada sem ter isso tudo em mãos. Bom, nunca me deu problema, nunca vi dar problema, na verdade, mas eu sou bem cautelosa em relação a isso. Bom, passando aí para o realmente mais tema do nosso dia a dia, como é que a gente mede nível na indústria em boa parte dos casos? Usando um transmissor de pressão. Que tipo de transmissor de pressão? Pressão diferencial. Por quê? Pela diferença de pressão entre o lado de alta, né, que é esse lado aqui, que pega a parte de baixo do tanque, e o lado de baixa, que pega a parte de cima do tanque, você consegue saber qual é o nível. Por quê? A gente tem uma pressão, por exemplo, aqui, a pressão na base, ela depende da densidade, da gravidade e, opa, da altura da coluna de líquido. Claro que aqui, como é um tanque fechado, a gente tem uma pressão, por exemplo, um vapor que está aqui, qualquer coisa que tiver aqui, né, nessa mini atmosfera, e você tem essa pressão. Mas como é que você faz com essa pressão? Você está medindo ela pelo lado de baixo do seu transmissor, né? É o low do seu transmissor. Então, você consegue descontar essa pressão. Há uma diferença entre a pressão deste lado de baixo e o lado de alta. No final, o que sobra é só o ρGH, tá bom? Por isso, a gente usa o transmissor de pressão diferencial, tá bom? Professora, como é que é a carinha do transmissor de pressão diferencial? É aquele que a gente viu, né, na aula passada, é o LD301 e todos os outros de outros fabricantes que fazem essa mesma função. O que é a diferença? Obrigatoriamente, a gente vai usar os dois lados do nosso transmissor. Aí eu tenho um exercício aqui para vocês, que é o exercício 1. Ele é mais sobre conversão de unidades, tá? É que tem quilograma por litro. Quilograma por litro não é unidade padrão de densidade, né? Quilograma é ok, melhor gramas, mas quilograma ok. Litro não, metro cúbico, né? Quilograma força também não ok, Newton é mais bonito, centímetro quadrado também não, né? Então, tentem encontrar a resposta, e encontrar a resposta passa por passar todas as unidades para o SI, tá bom? O que é o exercício? Um sensor de pressão localizado no fundo de um reservatório é utilizado como instrumento de medição de nível. Considere a massa específica do líquido contido no reservatório igual a 1,2 kg por litro, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado,
Para uma leitura de pressão manométrica de 6,6 kg/força por centímetro quadrado, o nível é de... não sei. O que é pressão manométrica? Né? Coloquei aqui de lembrete. Pressão da base menos a pressão do topo. Nesse caso, é um tanque que está... eu não escrevi aqui... mas ele é um tanque aberto, tá bom? Então, vocês podem considerar a pressão de topo como sendo atmosférica. Ou vocês vão ver que ela, na verdade, não precisa, tá bom? Mas só para quem é mais necessitado de informação, pode considerá-la como atmosférica. E vocês vão usar que a pressão da base, que é a leitura que ele está, né, conseguindo aqui, que interessa para vocês, ela depende da densidade, da gravidade e da altura. Bom, então é bem tranquilo. Usando essas duas fórmulas e convertendo as coisas para si, o exercício sai facinho. E aí, o que é um tanque aberto? Que eu já dei spoiler. Tanque aberto é o tanque que não tem a tampa, né? Não é um tanque, um vaso. Ele é realmente o que a gente consegue imaginar como um tanque. Imagina uma represa, né? Aquilo é um tanque aberto. Ele tem o líquido, né? O líquido está em contato direto com a atmosfera. Bom, o que é interessante no tanque aberto? No tanque aberto, a nossa pressão de topo, ou seja, a pressão da parte de cima aqui, ela é a pressão atmosférica. Né? A pressão de topo, a pressão da parte de cima aqui do tanque, é sempre a nossa menor pressão possível. Por quê, professora? Porque a maior pressão possível vai ser ali daqui embaixo no tanque. Se eu colocar um instrumento aqui, eu vou ler até essa altura. Essa parte aqui é uma zona morta. Tá? Eu não leio. Não sei o que está acontecendo aqui embaixo. Se eu colocar num orifício aqui na parte de baixo do tanque, aí sim eu vou conseguir ler exatamente a parte realmente de baixo do tanque. Bom, claro que tem essa altura adicional. E onde que eu vou ler essa parte de pressão mais alta, né? Que é a soma da atmosférica com a da coluna de líquido. Eu vou ler na parte de alta do meu instrumento, que é o pH, H de high, tá bom? Então, a pressão de topo é a pressão atmosférica, que é a pressão low. A pressão da base é a pressão do líquido, ρGH, mais a pressão atmosférica, que é a pressão de alta, pressão high, tá bom? Isso para a gente. Quando a gente vai especificar ou trocar um instrumento, a gente precisa falar o range desse instrumento. Então, hoje vocês têm que sair daqui sabendo como determinar o range de um instrumento de acordo com o tanque que vocês têm ali na mão, tá bom? A gente determina o URV, que é o Upper Range Value. Então, é o valor do range mais alto, é o maior valor do range. E o LRV, que é o menor valor do range. Valor máximo do range, valor mínimo do range, tá bom? Tradução livre aí, tá bom, gente? Como é que a gente faz para fazer essa conta? Qual vai ser o maior valor que o meu instrumento vai medir? Vai ser quando o tanque está cheio ou está vazio? Mas o tanque está cheio, né? Então, eu vou usar a pressão de alta máxima, a maior pressão de alta possível. Quando ele vai medir o valor mínimo? Quando tiver a pressão de alta mínima. Por quê? A pressão de baixa, né, a pressão L, vai ser sempre a pressão atmosférica. Né? Então, como a pressão de alta, ela é altura vezes a densidade vezes a gravidade, eu vou usar a altura máxima quando eu quiser a pressão máxima e a altura mínima quando eu quiser a pressão mínima. Bom? E aí é só substituir valores. Como é que isso fica? Um exemplo, tá bom? A altura máxima que é 20, a altura mínima, né, coloquei lá no pezinho do tanque, é 0. Tá bom? A pressão alta máxima é altura, densidade, gravidade, mais pressão atmosférica. Então, a altura máxima é 20, vezes 2, vezes 10 é a terceira, que é a densidade, vezes 10, que é a gravidade, mais 10 é a quinta, que é a pressão atmosférica.
A mínima é 0. Então, 0 vezes 2 vezes 10 a terceira, vezes 10, mais 10 a quinta. A hora que eu fiz essa conta, né, eu efetuei a conta aqui, eu achei 5 vezes 10 a quinta Pascal, né? E aqui eu achei 1 vezes 10 a quinta Pascal. O que vai ser o range do transmissor? Vai ser o 5 e o 10? 5 e o 1? Não. Eu preciso descontar, né, a pressão de baixa, PL. De baixa. A pressão de baixa é justamente um ATM, ou 10 a quinta Pascal. Se eu subtrair aqui, eu vou achar que é 0 ATM, ou seja, né, nessa parte de baixo aqui deu 0, 10 a quinta menos 10 a quinta deu 0, e 5 vezes 10 a quinta menos 10 a quinta deu 4 vezes 10 a quinta, ou seja, 4 atmosferas, ou 4 vezes 10 a quinta Pascal. Beleza? Dúvidas? É uso da fórmula. Bom, pode falar, Matheus. Nossa, eu acho que não tenho dúvida, não. Tranquilo? Sim, tá tranquilo. Eu só. Dá pra voltar um pouquinho? Calma aí. Só fiquei confuso no negócio. Eu acho que é mais. Eu não lembro qual slide que era. Mais. Aí, nessa fórmula. Na. Ah, tá, já entendi. Acabei de entender. Tá bom. Isso, então. Isso. Tranquilo? Tranquilo. Bom, o que vocês vão ter de exercício? Exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz aqui no exemplo, vocês vão fazer no exercício. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão achar um valor de URV e LRV, tá? E depois eu quero que vocês façam, considerando que é de 4 a 20 mA que ele vai transmitir. Se você transmitir 6 mA, qual vai ser a altura do tanque? Detalhe, o exercício 2 não depende... Opa, tem dois exercícios 2. O 2A não depende do 2B, tá? O 2B não depende do 2A. Vou colocar A e B aqui, tá bom? E aí, o que a gente pode ter? Não Oi? depende da gente saber o range, sei lá, do Não sensor? depende. Por quê? Aqui eu estou falando de 4 a 20 mA e falo sinal em miliampere. Aqui eu falei a altura, ó, vai de 0 a 5. Então, você pode fazer uma escala de 0 a 5, equivalendo a 4 a 20 mA. Se eu perguntasse quanto de pressão, aí sim, você precisaria do RV e do LRV. O que o instrumento faz, Matheus? Ele mede pressão e você entra lá na configuração dele, a densidade do líquido, né? Então, ele já converte isso daí para a altura para você, na hora que você faz a configuração adequada. Tá? Que é exatamente o que eu pergunto no exercício. Ah, entendi. 2B. Peguei a ideia. Beleza? Beleza. Aí agora a gente entra numa coisa assim, que tem mais cara de indústria, tá? Geralmente o tanque na indústria, ele é fechado. Bom, e a gente pode formar uma pressão aqui que é diferente ou não da atmosférica. Mas eu não me importo, não quero saber dessa pressão aí. O que eu quero saber é exatamente a altura, tá? Então, para eu não me importar com essa pressão, eu meço ela aqui e faço a diferença da alta, que é desse lado, com essa que é a baixa. A hora que eu fizer essa diferença, né, vai anular essa pressão de topo, eu não vou saber quanto que é isso daqui, mas eu vou saber quanto é essa coluna aqui. O que é a grande diferença? Em vez de escrever pressão atmosférica aqui, eu escrevo pressão de vapor, porque é uma pressão que eu não sei o valor, tá? É uma pressão qualquer. Mas na pressão da base, que é a pressão do lado de alta, vai ser a pressão do líquido mais a de vapor, do mesmo jeitinho que lá no outro era a atmosférica. Bom,
Então, o raciocínio é exatamente igual. Bom, no exercício eu posso ou não dar para vocês a pressão do vapor. Se eu pedir para vocês calcularem o URV e LRV, eu vou precisar da pressão de vapor ou não? O que vocês acham? Acho que sim. Não, pera. Tem que ser vai. A resposta para isso passa por pegar, por exemplo, essa fórmula aqui, né? Substituir ela aqui. O que acontece? Tem uma pressão de vapor com sinal positivo e outro, né, com sinal negativo. Elas se cancelam. Então, não precisa. Fiquem tranquilos. Tem um exercício que vocês geralmente bugam nele, porque eu não dou a pressão de vapor. Já, né, quem prestar atenção na aula já não vai bugar tanto. Então, é exatamente igual. A pressão de alta máxima acontece quando a altura é máxima, a pressão de baixa, de alta mínima, né, acontece quando a altura é mínima. Você vai substituir valores e calcular o URV e o LRV. É o que eu faço aqui. Tá? A altura aqui é de 10. Eu falei a pressão do vapor aqui, né? 1,5 vezes 10 é quinta, mas não precisava. Na pressão de alta máxima, substitui o valor 10. Na pressão de alta mínima, substitui o valor 0. Então, achei a pressão de alta máxima, pressão de alta mínima. Subtraí o valor de pressão de vapor, porque eu quero saber o URV e o LRV. 0 ATM a 0,5 ATM. Professora, sempre vai começar em 0 ATM o meu range? Né? Não. A resposta é não. A gente vai ver daqui a pouco. Perguntas aqui? Não. Tranquilo. Então, tem o exercício 3 para vocês e o exercício 4. Agora, a gente tem o que a gente chama de supressão de zero. Bom, nessa supressão de zero, o que eu tenho? Eu posso ter uma altura de coluna, tá? Não consegui instalar meu instrumento aqui no pezinho do tanque. O pessoal na indústria chama de pé do tanque mesmo. Precisei fazer um tubo, né, que a gente chama de tubing, do meu tanque até o meu instrumento. Então, esse do meu tanque até o instrumento vai ter uma coluninha de água, né? De água ou de líquido. Eu tento falar líquido sempre, mas sai uma coluna de água de vez em quando. É de líquido. E esse líquido pode ser o mesmo do meu processo, se for um líquido de boas, calminho, estável, né? Ou imagina que é uma coisa corrosiva, temperatura alta. Você pode fazer o que eu fiz aqui no exercício. Colocar um equipamento chamado pote de selagem, né? E preencher essa coluna com outro líquido qualquer, com outra densidade, tá bom? E você pode também fazer a mesma coisa do outro lado. Imagina que é um vapor nervoso aqui, quente, que você não pode chegar aqui no seu transmissor. Então, você também enche ele, né, com outro líquido qualquer, tá bom? Voltando lá para a supressão de zero. O que acontece aqui, gente? Aqui, o lado de baixo, nesse caso, é a pressão de vapor. Pode ser a pressão de vapor mais uma coluna de líquido, né? Imagina que aqui tem um outro líquido. Essa é a pressão de vapor mais essa coluna de líquido. E ela sempre vai estar cheia. Tá? E a pressão da base, que é a pressão de alta, vai ser a pressão do vapor mais a pressão do líquido mais a pressão dessa coluninha aqui. Tá bom? Eu chamei de pressão da coluna, pressão do líquido, pressão do vapor. Aqui, quando eu tiver esse lado aqui cheio, aí sim eu preciso saber a pressão de vapor, tá? Vai ser um pouco mais difícil o exercício. Vamos lá, como é que eu calculo o URV e LRV? Da mesma forma. O que é o da mesma forma? Eu preciso considerar que a pressão de alta máxima vai acontecer quando o tanque estiver cheio. Bom, o que eu preciso considerar? Que essa coluna, ela sempre está cheia, né? Então, essa alturinha aqui sempre vai se manter. Bom,
Então, eu uso aqui na formulação. A pressão de alta máxima vai ser a altura da coluna, a densidade da coluna vezes a gravidade. Mais a altura máxima do líquido, mais a densidade do líquido vezes a gravidade. Mais a pressão de vapor. No mínimo, eu repito a parte da coluna. A única coisa que eu altero é a altura do tanque, tá? A altura do líquido. Bom, para mínimo. Nesse caso, seria 0. Faço um exemplo usando isso daqui. Tá? Então, a altura da coluna, ó, a parte da altura da coluna fica igual. Porque ela está cheia nos dois casos. Quando está máximo, está 10 metros. Quando está mínimo, está 0. Tá? E a pressão de vapor foi um dado do exercício, eu já coloquei aqui. Aí, como é que eu obtenho o RV e o LRV? Não são esses dois valores. Eu preciso descontar a pressão de baixo, que é a pressão do vapor. Então, 7,4 menos 5, 2,4. Mínima, 6,6 menos 5, 1,6. Tá? Então, aqui eu não estou começando com 0. Estou começando justamente com 1,6 atm. Meu medidor tem que começar com 1,6 atm. Pelo menos 1,6. Dúvidas? Acho que tranquilo. Então, eu deixo para vocês os exercícios 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? O exercício 9, acho que é o mais trabalhoso de todos, mas não tem nada de terrível. A coluna 1 é a vermelha, a coluna 2 é a verdinha, tá bom? Certo. Tudo isso? Tudo isso por quê? A gente tem 2 pontos, isso vale 2 pontos. Vocês podem fazer em duplas, tá? No máximo duplas. Pode fazer individual? Pode. Vocês vão fazer isso no máximo em duplas, entregar isso lá no dia... Deixa eu ver. Hoje, dia 9, vocês têm a aula do dia 16. Em vez de a gente ter aula, vocês têm o tempo para fazer esse exercício, vocês vão entregar lá no dia 23, tá bom? Certo. Vale 2 pontos. Fácil. Tem que entregar pontualmente. Lembra que vocês têm ponto de pontualidade. E na aula que vem, né, dia 16, resolução de exercícios, 23, a gente vai pegar o LD 301 e olhar para ele agora não como um transmissor de pressão, mas sim como um transmissor de pressão diferencial que é capaz de medir nível. Então, eu espero, né, encontrar, eu ainda não encontrei, material que fale um pouquinho sobre como é feito exatamente isso aqui. Como que isso fica fisicamente, né, lá na usina, onde você for trabalhar, quais são os materiais que a gente usa? O que é um pote de selagem, que é esse daqui? O que é esse tubinho aqui, que a gente chama de tubing, tá? Quais são as ferramentas, quais são os cuidados que a gente tem que ter com isso daí? Eu trabalhei, né, um tempinho na indústria e muitos problemas que a gente tinha com o instrumento, na verdade, era a instalação mecânica dele, que era justamente isso daqui. Já tem alguns anos que eu dou aula dessa matéria e o máximo que eu consigo é pegar umas pecinhas e levar, né, lá na escola tem, levar na sala de aula. Eu nunca consegui achar um vídeo, uma coisa que realmente mostrasse como que isso é feito. Sempre isso passa como um detalhe despercebido, tá? Mas eu continuo procurando. Tenho fé que um ano eu vou encontrar, tá bom? Eu não era uma pessoa muito fotográfica na usina, então eu não tenho fotos disso. Apesar de ter sofrido pra caramba com isso daí, acho que eu não gostava de guardar lembranças do que eu sofria. Mas é importante que vocês entendam como isso funciona, tá bom? Então, aguardo vocês lá no dia 23.
Dia 16 eu vou estar no WhatsApp, como eu sempre estou, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem um alô. Como a audiência é bem baixa, né? Quando eu falo, eu vou ficar aqui para dúvidas, eu vou realmente ficar no WhatsApp, tá bom? Ok. Beleza? Um abraço e até amanhã, então, pessoal.